Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Estamos dando início a mais uma edição do Safras Entrevista, onde ouvimos especialistas do mercado que explicam melhor os desafios da economia, tanto global quanto local. Antes de começar o bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Nessa edição, contamos com a presença de Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Paulo? Tudo certo. Flávio, vamos começar. O Fed tem dado indícios de que talvez o corte dos juros em dezembro não ocorra. Powell foi bem duro há algumas semanas. Qual a sua opinião sobre isso? É preocupante? O que você acha que vai acontecer daqui a algumas semanas? Eu ainda acho que o mais provável é o Fed cortar, tá? Acho que a estratégia do Fed é evitar um pouco a percepção de que que o movimento já está dado, né? Então já antecipadamente já está tomada a decisão. E evitar também que isso faça com que a perspectiva de corte de juros seja ainda maior do que eles pretendem, porque a gente está num ambiente de elevada incerteza, né, nesses últimos meses. Se a gente for pegar lá um impacto maior até nos últimos anos, né, aumentou a incerteza com pandemia, crise, essas coisas, mas se a gente pegar recentemente, na virada de 24 para 25, a incerteza aumentou, tanto do cenário doméstico aqui no Brasil como do cenário externo. Vinha aquela discussão se o Fed ia voltar a cortar ou não, né? Começou a cortar, cortou em setembro, cortou agora em novembro, outubro, na verdade, né? Foi no finalzinho de outubro. E agora para dezembro, eu acredito ainda que seja o mais provável o corte, mas o Fed tem que tomar um pouco de cautela, porque a gente tem, de um lado, indicadores de atividade nos Estados Unidos que mostram perdendo um pouco de força, né? A atividade econômica como um todo, perdendo um pouco de força, um pouco de dinamismo. O mercado de trabalho também mudou bastante a cara dele, né? Ele vinha muito forte, mas mudou, e aí está na margem, está mostrando os dados mais fracos. E aí esse cenário, ele teoricamente, ele ainda deixa dúvida se o impacto das tarifas pode ser mais ou menos inflacionário, né? Então, a grande preocupação do Fed lá no primeiro semestre era a inflação, medo de que as tarifas viessem impactar a dinâmica do CPI, né? Do que é o índice de inflação nos Estados Unidos. Então, assim, agora, no segundo semestre, a preocupação ficou maior com o mercado de trabalho. Mas a gente ainda tem dúvidas, né, em relação a esse comportamento dos preços. A gente viu uma piora do CPI, a última informação que a gente tem, né, obviamente, e na margem, então, existem essas dúvidas. E a gente também não pode esquecer que, por conta do shutdown lá, a gente ficou sem informação econômica, né, dos institutos federais. Então, a gente está sem dados econômicos, alguns dados econômicos super importantes. E aí, então, também um pouco mais de cautela, né, por parte dos dirigentes do Fed, falando, olha, não é bem assim, porque a gente precisava de informação, e a gente está meio sem informação. Então, é um jeito de você tentar comunicar que não está dado. Ainda a gente precisa, a gente, no caso, eles precisam avaliar, né? O que, que é esse ambiente, se vai ter mais, se tem risco de ter mais impacto sobre a inflação, ou se não, de fato, o risco está mais voltado para o mercado de trabalho. Então, pensando em termos de cenário, a gente imagina que agora em dezembro tem esse corte, seria o terceiro consecutivo, aí janeiro já não corta mais. E aí março possivelmente corta, mas aí tem que ver, entendeu? Então acho que depois desse finalzinho desse ano, com os três cortes de juros, vai ser mais um corta, para, aí não sei se corta, entendeu? A gente vai para ir mais devagar no processo de finalização do ciclo de alívio monetário. Você falou sobre o shutdown, acabou recentemente, o maior da história. Qual que é o impacto que isso tem? Ainda não dá para saber qual o impacto, dados que não foram divulgados. Nessa quinta vai ter o payroll, que é feriado aqui, mas vai ter o payroll, finalmente vai sair lá de setembro. Vários dados não foram informados, né? Muito se falou em que o Fed estava dirigindo às cegas, no escuro. Qual o impacto disso, na sua opinião, desse shutdown que foi o maior da história? Bom, a gente pede informações relevantes, né? As informações oficiais de inflação, de mercado de trabalho, como você falou que o payroll vai sair, mas ainda é o de setembro, né? A gente já estaria na virada do mês vendo o de outubro, né? Então tem uma defasagem importante, mas não dá para falar que o Fed estava pilotando às cegas, porque a gente tem outras informações que são similares, né? Então tem pesquisas de índices de preços, você tem o ADP nos Estados Unidos que replica parcialmente o payroll, né, que ele pega o setor privado. Eles
no mês a mês nem sempre casam, mas ao longo do tempo você vê uma correlação fortíssima entre os dois. Então, você vai ficar acumulando informações, indicadores de confiança dos principais institutos privados, né? Então, você consegue sim ter uma ideia do que está acontecendo, mas a gente perde qualidade da informação. A informação, né, de mercado de trabalho oficial é super relevante, a mesma coisa sobre inflação, né? Se o CPI ou PPI. A gente ainda teve um último CPI, né? No meio do shutdown, eles adiaram a divulgação do CPI em uma semana. Então, ainda a gente teve alguma informação de inflação, mas a gente perdeu agora esses últimos. Então, dá para ter noção, mas quanto mais informação tiver, melhor, né? A decisão de política monetária é tomada sempre pensando em balanço de riscos, né? E para você saber se está perigando a inflação ou se está perigando o mercado de trabalho, que são as duas principais, né, objetivos do Fed, você precisa de ter informação, né? Então, acho que esse é o problema. Você acaba perdendo um pouco da qualidade da informação, mas noção a gente tem, tá? De como tá. Não deve ter mudado muito, não. Você falou sobre as tarifas. O mercado aposta no curto prazo, médio prazo, algum acordo mais sólido entre China e Estados Unidos, porque até agora não houve algo mais substancial. O que você acha disso, Flávio? Não, acho que existe a expectativa de que venha a existir um acordo, né, um pouco mais, como você mencionou, sólido, mas como a gente falou, né, esse processo todo de tarifas ele foi muito ruidoso. Se a gente lembrar, né, aumenta 50%, depois aumenta 150%, foi mais 100% de tarifa extra, aí depois volta. E mesmo com o Brasil aconteceu isso, né? Foi lá, colocou um monte de tarifa. Aí depois, não, tira daqui que isso aqui vai atrapalhar. Agora, mais recentemente, a gente vai tirar do café, né? A medida mais recente para tirar um pouco do imposto sobre importação de café do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, as importações deles, né? Da gente comprando nosso café. Então, assim, continua sendo um ambiente de incerteza. Por mais que você acredite que esse seja o cenário mais provável, o problema é que você aumenta a incerteza. E aí, quando você aumenta a incerteza, você aumenta a volatilidade dos ativos, né? Os mercados reagem a qualquer ruído. Quando você tem um cenário mais consolidado, aí você também consegue ter maior previsibilidade. E isso então reduz a volatilidade. Pegando a tarifa que você falou agora do café, o anúncio de sexta-feira é visto como algo positivo ou ainda não está tão claro como que vai ser esse corte, as contas não estão tão claras. Como que você vê Então, esse anúncio de continua sexta-feira? super incerto, tá? A gente viu na balança comercial, nos dados da balança comercial no Brasil, claro que nossas exportações para os Estados Unidos caíram bastante, né? A gente tem quedas aí, dependendo dos produtos, de 30%, 40%, dependendo do produto. E as importações não mexeram muito, né? Então o saldo comercial do Brasil e Estados Unidos, ele sempre era ele era perto de zero, então ligeiramente positivo ou ligeiramente negativo, e agora ficou um déficit já um pouco maior, né? Esse déficit se ampliou. Então a gente viu isso acontecendo, mas a gente viu também as exportações de produtos brasileiros para outros países ganhando um pouco de tração. E a China foi um destaque na compra de carne, soja e petróleo no Brasil no período mais recente, né? Então, a gente não sofreu tanto assim do ponto de vista de resultado total, mas a gente viu esse desequilíbrio, né? Antes era um cenário que era mais equilibrado entre exportações e importações do Brasil com os Estados Unidos, né? E agora ficou um déficit mais amplo, porque as nossas exportações para lá caíram, né? Enquanto que as nossas importações continuaram mais ou menos na mesma. E até uma vantagem que a gente até imaginava que isso poderia ser assim. Primeiro que a China é o nosso principal parceiro comercial, né? Então, já boa parte das exportações brasileiras vão para lá. Então, a nossa maior dependência é com a China, né? Então, nesse cenário, um pouco de manutenção das exportações, a gente exporta basicamente commodities, né? Então, de novo, né, que eu falei, soja, milho, trigo, trigo a gente importa, desculpa, soja, milho, petróleo, minério de ferro, né? São os principais produtos exportados pelo Brasil, eles conseguiram até ter uma dinâmica um pouquinho melhor. E nesse cenário macro, agora vamos ficar bem no macro, a inflação perde força, o emprego dá alguns sinais de arrefecimento. Você acha que esse cenário já é o suficiente, não agora para dezembro, que já é quase um consenso, mas para janeiro, que o Copom comece a cortar os juros? A gente acredita que o corte, né, o primeiro corte vai acontecer em janeiro, tá?
mas ainda está um cenário que também tem alguma incerteza nisso. Então a gente enxerga muito claro o primeiro trimestre, tá? Se não for janeiro, deve ser muito provavelmente março. Então, existe esse cenário que você mencionou de uma acomodação da inflação, mas essa acomodação da inflação, ela se deu muito mais na parte de bens industriais e alimentação no domicílio. Então são dois fatores importantes explicando esse processo. Teve a valorização do câmbio, né? O câmbio veio de 6,20 do final do ano passado para cá. A gente está com o câmbio perto de 5,30, 5,25 agora, né? Então, tudo bem, tem um pouquinho de volatilidade agora, mas enfim, está em torno desse patamar, né? Perto de 5,30, vamos colocar assim. Então, isso ajudou bens industriais, então os bens industriais arrefeceram e aí, aquele problema que a gente tinha na virada do ano passado para esse ano, com carnes e com alguns produtos agrícolas, e café é um exemplo também, eles foram normalizados, né? Então, isso ajudou também a ter uma descompressão de preços de alimentos. Então, a gente viu nesses últimos meses muita deflação de alimentação no domicílio, né? Olhando os produtos do IPCA, a alimentação no domicílio foi um fator importante de queda, em conjunto com os bens, né, industriais. Por outro lado, os serviços desaceleraram muito pouco e até na margem pioraram, tá? Então é um cenário que para serviços está um pouco mais complexo, porque você teve do primeiro semestre para o segundo um pouco mais de impulso fiscal, né? A gente estava no começo do ano sem orçamento aprovado, então o governo não podia gastar, aí aumentou um pouco esse, né? A dinâmica de gastos ela ficou um pouco mais forte ali do segundo para o terceiro trimestre. Isso pressiona a inflação de serviços e mercado de trabalho forte, né? Por mais que a gente tenha visto os primeiros sinais de acomodação da atividade, do mercado de trabalho, ainda assim ele continua muito forte. A gente está falando de desemprego de 5,6%, que é o desemprego mais baixo da história do Brasil. Então, esse ambiente de impulso fiscal e mercado de trabalho forte não é bom para serviços, né? Serviços reagem a isso. E ainda a gente tem uma questão que eu acho que é a mais importante, que é a expectativa de inflação, né? A Focus, ela tem trazido uma melhora, foi importante principalmente quando a gente olha 27 e 28 que caíram, né? Mas essa parte de conjuntura caiu muito 25, é por conta disso que a gente falou, né, de alimentos e industriais caindo, mas 26 caiu muito pouco também, né? Melhorou, mas se a gente olha, está muito desancorado. A gente está falando de um IPCA de 4,20, né, esperado pelo mercado para o ano que vem. Então, isso faz com que a própria dinâmica de inflação seja afetada e gera um custo para a gente. Então, essa desancoragem, ela acaba atrapalhando e demandando um nível de juros mais alto ainda, tá? Então é por isso que a gente está nesse nível de juros super restritivo. A gente acha que está restritivo, a gente está falando de juros reais aí em torno de 9,5%, 10%, né? Então, isso está freando a economia, vai ajudar a continuar né, nesse processo de queda, mas tem incerteza. Se esses primeiros sinais de acomodação do mercado de trabalho se de fato são permanentes, né? Então vai continuar esse processo, você não sabe, a gente já viu algumas vezes o mercado de trabalho desacelerando e depois voltou a crescer, né? Então isso é importante. A gente tem dúvidas em relação à política fiscal, né? Essa questão de expansão dos gastos, se isso pode impulsionar ou não a inflação, aí sustentar eventualmente a inflação de serviços um pouco mais alta, mas por outro lado tem isso que a gente falou de industriais bem comportados vai continuar, né? O câmbio a gente não está vendo nenhum movimento forte no câmbio, então o câmbio vai continuar ajudando a inflação de bens. E o ano que vem a safra também é ok, né? Então isso já é um bom sinal de que você não deve ter muita pressão. A gente tem algumas dúvidas em relação a algumas culturas ou criações, né? O gado, o boi gordo é uma das dúvidas, mas o cenário não é um cenário de muita pressão de alimentos, né? Então, à medida que o tempo vai passando e o BC vai coletando informação, vai ficando mais claro para ele que ele, né, vai ganhando confiança no processo de queda da inflação. E aí ele pode cortar. Então, o que que a gente está achando? Ele é o primeiro trimestre. Então, a gente acha ainda que ele começa a cortar em janeiro, mas para isso acontecer, precisa ter uma mudança de comunicação na reunião de dezembro, né? Ele precisa mudar um pouquinho a comunicação dele, já deixando um pouco de espaço para eventualmente isso acontecer. Se ele não fizer isso, fica mais difícil em janeiro, tá? Aí a gente vai mudar o nosso cenário, a gente mudaria o cenário para março, se isso vier a acontecer, mas o fato é que a gente acha que depois de março é muito pouco provável não ter corte, né? Então, é no primeiro tri, é janeiro ou março, e eu ainda diria que se começar em janeiro, o mais provável é começar com 25, tentando dar uma ideia de que vai ser um ajuste gradual de política monetária, para tirar o excesso de aperto monetário. Se a gente começar em março, acho que já começa a ter uma chance maior de ele começar até com 50 pontos de corte. Você tocou em alguns pontos que eu vou te perguntar ainda. O Tá bom. fiscal. O fiscal é um tema que nunca sai do radar, né? Agora ele aparentemente está um pouco mais acomodado, mas não esquecido. Como você vê esse fiscal a menos de um ano das eleições, anos de eleições presidenciais costumam ser bem voláteis.
Como que você vê esse cenário fiscal? Existe algum temor de descontrole? Não é por aí? Como você vê, Flávio? Não é um temor de descontrole, é um temor em relação à trajetória, né? A gente tem visto a trajetória da dívida pública crescer, tanto a líquida como a bruta, né? Em relação ao PIB. Isso é em função de um resultado de aumento de gastos nos últimos anos. Tem tido um crescimento real dos gastos, né? E aí, vamos pegar o exemplo da Previdência. A Previdência ela sofre reajuste real todo ano. E a Previdência, mais gastos previdenciários em geral, os benefícios tem correção com o INPC, né? Então, você vai ter o aumento nominal dele já na virada do ano, o salário mínimo, mais o aumento real. Então, somando todos esses gastos previdenciários, chegam mais de 50% dos gastos federais. Então, a principal conta nossa é previdência, e ela cresce acima do que tem crescido o PIB, né? Então, tem tido uma pressão nisso, e tem tido uma pressão de transferências, né? Obviamente, principalmente quando entrar nos precatórios, vamos pegar o exemplo de 23 para 24, a entrada de precatórios ali no finalzinho do ano e começo do ano, né, de 24 impulsionaram bastante a demanda doméstica, né? Então, se a gente for pegar vamos pegar 23, por exemplo. 23 a economia foi muito forte no primeiro semestre, puxado pelo agro, e o segundo semestre de lado. Esse ano vai ser muito parecido com isso, né? Vai ser um primeiro semestre muito forte e o segundo semestre de lado. 24, quando a economia estava dando sinais de desaceleração, o governo veio com aquelas transferências, os pagamentos precatórios, e foi um volume bastante grande, foram mais de 100 bilhões de reais de pagamentos precatórios. E muitos deles eram pagamentos previdenciários. Então isso estimulou a demanda doméstica e empurrou a inflação. Então, naquele momento que nós tínhamos tido aquele choque de alimentos, e o câmbio depreciando, isso gerou desancoragem de expectativas e acabou atrapalhando o processo. O BC teve que parar de cortar juros e, eventualmente, chegou no final do ano e teve que começar a subir, né? E a gente subiu até os 15%, o BC foi super agressivo nas altas de juros, chegamos em 15 no metade do ano e agora começa a criar esse cenário para cair. O que acontece com o fiscal, então? Vamos imaginar que se repete 26 fique parecido com 24, né? A economia começa a dar sinais de desaceleração e a gente volta a gastar. Muito provavelmente a gente vai ter que interromper o processo de queda de juros antes. Então a gente vê um cenário em que a Selic vai do 15 para algo perto de 12% no final do ano que vem, e eventualmente tem que parar antes, similar ao que aconteceu também em 24. Então é preciso ter um pouco de cuidado com a gestão fiscal, porque afeta muito mais, é muito mais importante, muito mais difícil assim a gente pensar, desculpa que tá vindo um solzão na minha cara aqui. Vamos lá, deixa eu baixar aqui que a gente está no pôr do sol. Mas vamos lá. Opa, vamos Oi, lá. estamos aqui. Vocês conseguem me ver? Quem consegue, né? Tá ótimo. Vamos Tá, lá. então assim, né, você pode interromper o processo de queda de juros antes, algo como aconteceu em 2024, né? Exato. Então agora é por isso que então, a gente estava falando, né? A cautela, o cuidado com a gestão das contas públicas, ela permite uma dinâmica de confiança em relação ao que o governo vai entregar, e isso então faz com que tenha menos pressão na taxa de juros, né? Então a gente precisa ter juros mais baixos, né? Se tudo está funcionando direitinho, a desaceleração econômica ela garante a queda da inflação mais contemporânea, né, mais próximo da gente, mas o fiscal bom ele faz com que as expectativas mais de médio e longo prazo cedam. E isso seria super importante para ajudar o processo de corte de juros por parte do Banco Central. Você também mencionou o dólar, começou acima dos R$ 6 esse ano. A gente está na casa dos 5,30, chegou a quebrar os 5,30 na semana passada, mas está nessa casa. Você acha que a curto prazo, daqui para o final do ano, 40 dias, é viável continuar nesse valor? Não tem como sustentar, porque vão ter as remessas para o exterior, que é algo sazonal. Eu nem quero falar de ano que vem, porque ano que vem é muito incerto, né? É um chutômetro. Mas para esse ano, você acha que é viável terminar nesse patamar, Flávio? Sim, sim, é sim, porque a gente não pode esquecer que uma boa parcela do movimento que a gente assistiu, agora eu fiquei escuro, né? Vamos lá. Ixi, mas tem muito sol, tá difícil aqui. Vamos lá, vamos continuar Mas tá assim. bom assim, tá bom. Tá ótimo. Então, assim, boa parte do movimento desse ano de queda do câmbio foi derivado de um dólar mais fraco, não de um real mais forte, né? O dólar perdeu força contra as principais moedas no mundo, tá? E isso, então, ajudou no processo de correção da moeda, que estava ali perto de 6, 6,20 na verdade do ano passado para cá, e agora então, a gente está perto desses 5,30.
Então, assim, acho que até se a gente tirar a volatilidade do período eleitoral do ano que vem, né? Esquecer que ano que vem é um período eleitoral que pode ter mais volatilidade, a gente não sabe, como você falou, não dá para saber se vai subir ou se vai cair, vai depender muito da questão do avanço no processo eleitoral. Pelo menos assim, até eu diria até janeiro, fevereiro, então parece para a gente muito tranquilo a moeda ficar bem comportada. Claro que se vier uma medida fiscal ruim, se sair alguma coisa lá fora em termos de tarifas, essas coisas podem mudar, né? Então como a gente falou, a gente está vivendo um momento de maior incerteza, e isso então pode fazer com que a moeda volte a depreciar. Mas tirando a questão da incerteza de lado, pensando só para o fundamento, vamos pensar, a balança comercial no Brasil esse ano vai fechar entre 60 e 65 bilhões de dólares. Tem essa questão que você mencionou sazonal, mas isso é normal, todo final de ano tem um pouco mais de pressão. Mas por outro lado, como eu falei, a boa parte do movimento foi o dólar perdendo força. E aí o Fed ainda tende a continuar cortando, né? Então, uma coisa que pode eventualmente atrapalhar um pouco essa moeda mais apreciada. O Fed vai lá e não corta em dezembro, por exemplo. Surpreende e não corta, né? Então aí você vai ter um cenário de juros um pouco mais altos, e seria um cenário de um dólar um pouco mais forte. Mas o Fed vem num processo de corte de juros, vai continuar fazendo isso provavelmente ainda, claro que num ritmo mais lento no primeiro semestre do ano que vem. Então você tem, do ponto de vista de dólar, fraco por conta das tarifas e por conta dos juros caindo, né? E a gente com juros altos ainda, a gente com juros de 15%, né? Até dezembro, não, isso que você falou. A gente não espera corte de juros em dezembro, tá? Mas assim, isso é muito consolidado ainda. Como a gente falou, falta o BC ter um pouco mais de confiança e o tempo vai dar confiança para ele. Então a gente acha que o cenário está na direção certa para ele cortar, mas os juros não caem tão cedo. E mesmo cortando em janeiro, é final de janeiro que vai cortar no nosso entendimento 25, né? Então a gente vai continuar com os juros altos. Então, do ponto de vista de fundamento, não tem muito porque o dólar depreciar. Claro, né? Que o dólar é sempre imponderável. Assim, pode acontecer qualquer coisa aqui e a gente não tem bola de cristal. Mas pensando do ponto de vista econômico, a moeda deveria ficar bem comportada. Para a gente concluir, Flávio, eu vou agora fazer a parte mais fácil. A sua projeção de PIB para 25 e 26. E também queria que você falou em 12% ano que vem para a Selic, se é isso mesmo. E para dólar, para esse ano. Essas três, esse combo de perguntas para você. Vamos lá. PIB. A gente vê esse segundo semestre muito fraco, então vai sair em breve o PIB do terceiro trimestre, desculpa. A gente está esperando um crescimento ali em torno de 0,1 na margem, e o quarto tri deve ficar muito parecido. Então, ali são os dois números em torno de zero, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Isso resultaria num resultado de 25, de 2,1% de crescimento, tá? Projeção parecida com a do Banco Central, inclusive. Para o ano que vem, então o que que a gente imagina, né? Que essa perda de dinamismo da economia e da demanda doméstica agora no final do ano, ela se estenda para o começo do ano que vem, né? Então, o primeiro semestre ele fica fraco em termos de demanda, mas a agricultura ainda pode ajudar um pouco, né? A gente tem expectativa de ainda algumas safras boas para o ano que vem. Então, vai puxar ainda assim, ainda acho que o primeiro trimestre vai ser impulso, vai ter né, uma força importante do PIB agropecuário, mas a economia vai estar desacelerando, né? Então, a parte de demanda vai estar desacelerando. E a gente espera, então, um crescimento para o ano que vem de 1,5%. Então, 26 seria 1,5%, esse ano 2,1%. Desacelera pouco, né? Mas ainda assim desacelera, né? A desaceleração mais forte foi do ano passado para cá, porque a gente tinha uma demanda doméstica muito forte no ano passado e esse ano era bem mais fraca. Então, é isso que está ajudando também, né? No processo de arrefecimento da inflação, de queda de expectativa. Faltou só um mercado de trabalho também um pouco mais fraco. Ele demora mais mesmo, né? O mercado de trabalho é mais defasado mesmo. Então, depende um pouquinho do mercado de trabalho desacelerar um pouco mais para a gente vir para cortes, né? IPCA, você não perguntou, mas eu já vou aproveitar para falar. Nesse ano vai ficar Opa, aí 4,40, 4,50, né? Dentro da meta, curioso, né? Ela vai voltar a subir acima de 4,5, tá? No primeiro trimestre do ano que vem e ela volta para perto de 4% no final do ano. Nossa projeção é 4,1, tá? para 25. Câmbio, não, é 25, 25 a 4,4, 4,5 e para 26, 4,1, ok? Perfeito. Isso, então ela continua o processo de desaceleração bem modesto. Câmbio para esse ano a gente está com 5,30. Acho que está perto desse nível, tá bem justo. Então a gente vai falar que vai ficar entre 5,25 e 5,35, né? Pode ser que a pressão de demanda por dólares no final do ano, por conta das remessas de lucros e dividendos, pode pressionar um pouquinho a moeda, mas não vai sair muito do nível que a gente está vendo atualmente. Então a gente está esperando que
seja mantido esse nível. Acho que eu respondi todas, né? Faltou Não, faltou alguma? a Selic Ah, para Selic. 20, que vai É, que ser, você você pegou. falou em 12 Isso, mais cedo, isso, né? É mas é 12 isso. mesmo. É 12 mesmo, exatamente. É exatamente 12. Então a gente acha que começa em janeiro, se não vai ser mais tarde março, mas a gente vai para perto de 12, perto no caso, a gente vai no caso especificamente 12%. Aí a gente entende que o BC deve dar uma parada e ver como é que a economia está performando, se ela continua, né, com esse cenário de inflação que vai convergindo para os 3%. Lembrando que no Brasil é meta é 3%, né? A gente está falando de inflação para o ano que vem ainda em 4%, né? Então tá acima. E mesmo quando a gente vê a Focus 27, 28, é 3,80, 3,70, né? Então são números ainda desviados, né? São acima da meta de inflação. E o objetivo do BC é trazer a inflação para a meta. Então ele para um pouco, avalia e possivelmente volta a cortar juros de novo em 27, né? Acho que esse do 15 para o 12 é tirar o excesso, mas a política monetária ela vai precisar ficar ainda contracionista, tá? Então, para a gente chegar para taxas de juros perto de 10, ou com sorte um pouco abaixo disso, vai precisar ainda evoluir o cenário, tá? Então, a gente vai continuar com taxas de juros altas, mesmo com o BC cortando. Eu gostaria de agradecer ao economista-chefe do Banco PMG, Flávio Serrano, pela entrevista. A agência Safras está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga e se inscreva no nosso site, no nosso canal do YouTube, para entender os movimentos do mercado. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos que estão assistindo.